15 de outubro de 1946. Prisão de Nuremberg, Alemanha. 2 horas antes da execução programada, um guarda verifica a cela onde está detido o prisioneiro número 1 dos julgamentos. Hermann Göring, o homem que um dia foi o segundo mais poderoso do Terceiro Reich, jaz imóvel em sua cama estreita. Ao lado, uma nota manuscrita. Em sua boca, os resquícios de uma cápsula de cianeto de potássio. O Reichsmarschall havia enganado a todos. O homem que colecionava títulos como troféus, que comandou a Luftwaffe e arquitetou a perseguição aos judeus, que viveu em palácios repletos de arte roubada, escolheu seu próprio fim. Recusou-se a dar aos aliados a satisfação de enforcá-lo como um criminoso comum. Como um piloto de guerra condecorado, se transformou no arquiteto da máquina de terror nazista. Como alguém tão poderoso conseguiu esconder veneno mortal por 11 meses sob vigilância constante. E o que suas últimas horas revelam sobre a arrogância de um regime que se acreditava superior. Fique até o final para descobrir o mistério que até hoje intriga historiadores. Como Göring obteve o cianeto que frustrou a justiça internacional. Antes de começar, nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Do herói de guerra ao braço direito de Hitler. 12 de janeiro de 1893. Rosenheim, Baviera. Em meio às montanhas do sul da Alemanha, nascia Hermann Wilhelm Göring, descendente de uma tradicional família prussiana, onde a obediência, a honra e o serviço ao Estado eram valores sagrados. Seu pai, Heinrich Göring, havia sido cônsul-geral alemão no sudoeste africano, uma das colônias mais problemáticas do Império. Esse passado colonial e militar moldou o ambiente em que Hermann cresceu, um lar onde o orgulho germânico e o culto à autoridade se respiravam desde a infância. Desde menino, ele sonhava com uniformes, desfiles e glórias de batalha, herdando de seus antepassados o sentimento de que a Alemanha nascera para comandar. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, Göring já era um jovem oficial determinado. Iniciou sua carreira no 112 Grau Regimento de Infantaria, mas logo percebeu que sua ambição não se satisfazia nas trincheiras. Problemas de saúde o afastaram do fronte terrestre, mas o destino o conduziu para o céu. Em 1915, transferiu-se para o serviço aéreo do Exército, uma arma ainda experimental, onde encontrou sua verdadeira vocação. Ali, no espaço aberto e perigoso dos combates aéreos, Hermann Göring descobriria o campo ideal para o heroísmo e o ego. Como piloto de caça, destacou-se pela audácia e pela precisão. Em pouco tempo, conquistou 22 vitórias aéreas confirmadas, tornando-se um ás da aviação e um símbolo da nova elite guerreira do Império Alemão. Os registros militares de Berlim documentam sua ascensão vertiginosa. Condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe, e em 1918, com a cobiçada Pour le Mérite, a mais alta honraria prussiana, concedida apenas aos pilotos que demonstravam coragem e liderança excepcionais. Após a morte do lendário Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, Göring foi escolhido para sucedê-lo no comando da Jagdgeschwader 1. A unidade de elite da aviação alemã era uma posição de prestígio, mas também de imensa pressão. Liderar os melhores pilotos do país quando o destino da guerra já se mostrava sombrio. Ainda assim, ele manteve o moral do esquadrão até o colapso final. Mas o armistício de 1918 destruiu mais do que o exército alemão, destruiu o orgulho de toda uma geração. A derrota e o Tratado de Versalhes humilharam o país, impondo reparações econômicas pesadas, mutilando suas forças armadas e mergulhando milhões em desespero. Göring, como tantos veteranos, sentia-se traído, convencido de que a Alemanha não fora vencida no campo de batalha, mas apunhalada pelas costas. Esse ressentimento seria o combustível de seu futuro político. Em Munique, nos turbulentos anos do pós-guerra, encontrou um novo sentido para sua raiva. Em 1922, ao assistir a um comício inflamado de um agitador chamado Adolf Hitler, Göring reconheceu algo familiar: disciplina, nacionalismo e desejo de revanche. Impressionado pelo carisma e pela promessa de restaurar a glória alemã, aproximou-se do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. No ano seguinte, participou ativamente do Putsch da cervejaria, a tentativa de golpe que buscava derrubar o governo da Baviera. O confronto terminou em desastre. Göring foi ferido gravemente na virilha, uma lesão que o forçou a fugir para a Áustria e depois para a Itália. Lá, sob fortes dores, começou a usar morfina, um vício que o acompanharia até o fim da vida.
marcando sua personalidade com uma mistura de euforia, arrogância e instabilidade emocional. Quando finalmente retornou à Alemanha, encontrou Hitler libertado e reorganizando seu partido. O líder nazista via em Göring mais do que um simples seguidor. Via um herói de guerra, uma figura de prestígio capaz de atrair os conservadores e os militares desiludidos. Era o símbolo perfeito da glória perdida que o nazismo prometia restaurar. Assim, a aliança foi selada ao piloto condecorado e o orador incendiário uniram-se em uma parceria que, movida por ambição e ressentimento, ajudaria a lançar o mundo nas trevas de uma nova guerra, a ascensão ao poder absoluto. O ano é 1933. Após anos de instabilidade e caos político, Adolf Hitler finalmente assume o poder na Alemanha. As ruas de Berlim ecoavam com marchas, bandeiras e promessas de renascimento nacional. Para Hermann Göring, o momento representava a consagração de uma longa lealdade. Ele havia apostado tudo em Hitler e agora era a hora da recompensa. Os documentos oficiais do Reich revelam a impressionante lista de cargos que acumulou em questão de meses: ministro sem pasta, ministro-presidente da Prússia, comissário do Reich para a aviação e ministro do interior da Prússia. Nenhum outro colaborador do Führer recebeu tamanho acúmulo de funções tão cedo. Göring não era apenas um administrador. Era o elo entre o poder político e o aparato repressivo do novo regime. Controlava a polícia, a Gestapo e o sistema burocrático prussiano, transformando a mais importante região da Alemanha em um laboratório do Estado nazista. Em 1935, a farsa da legalidade foi abandonada. A Luftwaffe, reconstruída secretamente durante anos, sob a supervisão de Göring, foi oficialmente apresentada ao mundo, em aberta violação ao Tratado de Versalhes. Era o renascimento do orgulho militar alemão e o símbolo mais visível do desafio de Hitler às potências ocidentais. Göring, agora comandante em chefe da nova Força Aérea, desfrutava do prestígio de um conquistador moderno. Dar-me a Luftwaffe é dar-me o poder, teria dito, ciente de que a supremacia dos céus seria a chave para a próxima guerra. Mas o poder de Göring ia muito além dos uniformes e dos aviões. Em 1936, Hitler o nomeou chefe do Plano Quadrienal, um ambicioso programa destinado a preparar a economia alemã para o conflito inevitável. Com esse cargo, Göring tornou-se senhor absoluto da indústria do Reich. Controlava as minas, as fábricas, o comércio exterior e até a força de trabalho. Cada tonelada de aço, cada litro de combustível e cada hora de trabalho nas fábricas eram contabilizados sob sua autoridade. Sua assinatura aparecia em decretos que expropriavam empresas judaicas, confiscavam matérias-primas e submetiam milhões de trabalhadores estrangeiros à servidão industrial. Göring acreditava estar cumprindo uma missão histórica. Para ele, a economia era uma arma e o objetivo era claro: rearmar a Alemanha até que nenhuma nação ousasse desafiá-la novamente. Entre reuniões pomposas e caçadas luxuosas em sua propriedade de Karenhall, o marechal construía um império pessoal dentro do império de Hitler. O luxo que ostentava uniformes extravagantes, joias e coleções de arte saqueadas contrastava com a brutalidade das fábricas e campos de trabalho que sustentavam seu poder. Em 19 de julho de 1940, após a fulminante vitória sobre a França, Hitler selou sua lealdade com uma honraria sem precedentes. Criou para ele o título de Reichsmarschall des Großdeutschen Reich, Marechal do Reich, do Grande Reich alemão. Era a mais alta patente militar do regime, um posto inexistente até então, que o colocava acima de todos os marechais e generais do exército. O decreto oficial o designava formalmente como o segundo homem mais poderoso da Alemanha nazista. Se algo me acontecer, Göring será meu sucessor, declarou Hitler publicamente em 1 de setembro de 1939, no mesmo dia em que as tropas alemãs invadiram a Polônia e a Segunda Guerra Mundial teve início. Nos registros oficiais, essa designação aparece como uma sucessão legal e definitiva. Göring era o herdeiro político do Führer, o homem destinado a continuar sua obra, mas junto com o poder vieram os crimes que manchariam para sempre seu nome. Em 31 de julho de 1941, Göring assinou a ordem que formalizou a implementação da chamada Solução Final da Questão Judaica, delegando a Reinhard Heydrich, chefe do Gabinete Central de Segurança do Reich, a tarefa de elaborar uma solução geral da questão judaica nas áreas da Europa sob influência alemã. Esse documento, preservado até hoje nos arquivos do Holocausto, vincula diretamente Göring à engrenagem burocrática do genocídio que exterminaria 6 milhões de judeus.
A ascensão de Hermann Göring parecia não ter limites. Herói de guerra, ministro todo-poderoso, marechal do Reich, herdeiro do Führer. Mas por trás das condecorações e dos uniformes bordados, crescia a sombra da decadência. Como um homem podia acumular tanto poder? O que o movia além da ambição e da vaidade? E, sobretudo, em que momento o brilho de sua estrela começou a se apagar? A queda do Ícaro nazista, 1940-1942. O apogeu de Hermann Göring foi tão fulgurante quanto efêmero. A Batalha da Grã-Bretanha, travada nos céus de uma ilha que ele havia prometido dominar, expôs de forma brutal as limitações da Luftwaffe, a força aérea que ele alardeava como invencível. As promessas grandiosas de Göring a Hitler ruíram diante da determinação britânica. Os bombardeios incessantes sobre Londres e outras cidades, conhecidos como Blitz, não quebraram o moral da população, nem neutralizaram a RAF. Pelo contrário, os caças Spitfire e Hurricane, guiados pelo inovador sistema de radar desenvolvido por Robert Watson Watt, infligiram perdas devastadoras aos pilotos alemães, transformando o que seria uma conquista relâmpago em um fracasso humilhante. Göring prometeu proteger o Reich. Göring prometeu destruir a Inglaterra. Göring falhou em ambos, registraram observadores do círculo íntimo de Hitler, segundo documentos preservados nos arquivos federais alemães. A aura de invencibilidade do marechal do Reich começava a se dissipar. Em 1941, a invasão da União Soviética aprofundou o desastre. Göring havia assegurado ao Führer que a Luftwaffe seria suficiente para subjugar qualquer inimigo, mas a realidade do fronte oriental mostrou-se implacável. A vastidão territorial, o clima severo e o ressurgimento da Força Aérea Soviética minaram as capacidades alemãs. Aeronaves e pilotos experientes foram sendo perdidos em ritmo alarmante, e a Luftwaffe, outrora símbolo do poderio nazista, começou a se fragmentar sob o peso de uma guerra que se tornava impossível de vencer. À medida que as derrotas se acumulavam, Göring se afastava cada vez mais da linha de frente. Em Marienhall, sua luxuosa propriedade nos arredores de Berlim, cercado por tapetes, esculturas e pinturas saqueadas de museus europeus e coleções judaicas, ele buscava refúgio na ostentação. Testemunhos de oficiais nazistas capturados após a guerra descrevem um Göring fisicamente deteriorado, obeso, dependente de morfina desde os anos 1920 e completamente alheio à realidade militar e política do Reich que ajudara a construir. Abril de 1945. Berlim estava sitiada. Com o Exército Vermelho se aproximando e Hitler entrincheirado em seu bunker, Göring cometeu o erro que selaria seu destino. No dia 23, de Berchtesgaden enviou um telegrama ao Führer pedindo autorização para assumir a liderança do Reich, acreditando que o isolamento de Hitler significava sua incapacitação. A reação foi imediata e furiosa. Hitler interpretou o gesto como uma tentativa de golpe. Os registros nazistas relatam seu descontrole. Göring me traiu, prendam o traidor. Em poucas horas, o marechal foi destituído de todos os cargos, expulso do partido e colocado sob custódia por ordem direta do próprio Führer. Dias depois, Hitler se suicidou em Berlim. A Alemanha rendeu-se incondicionalmente. E Göring, outrora o segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich, o herói da Primeira Guerra e símbolo da máquina militar nazista, encontrava-se prisioneiro das forças americanas, encarando o colapso de tudo o que havia ajudado a erguer. O julgamento. O último espetáculo de Göring. 9 de maio de 1945. Unidades americanas capturaram Hermann Göring na Baviera. Ao contrário de muitos líderes nazistas que tentaram fugir ou se esconder, Göring se apresentou aos americanos com arrogância. Sou o Reichsmarschall Hermann Göring, segundo homem do Reich alemão, teria declarado, segundo relatórios militares americanos. Durante os meses em cativeiro antes do julgamento, algo notável aconteceu. Göring, forçado a se desintoxicar da morfina sob supervisão médica, recuperou sua lucidez e aparência. O homem que chegara obeso e sedado transformou-se novamente no orador, brilhante e estrategista que havia sido. 20 de novembro de 1945. Palácio de Justiça de Nuremberg. Iniciou-se o Tribunal Militar Internacional, o primeiro grande julgamento por crimes de guerra da história. 24 líderes nazistas foram acusados, mas todos os olhos se voltavam para o réu número 1, Hermann Göring. As transcrições oficiais documentam como Göring emergiu como líder não oficial dos acusados. Durante os interrogatórios, mostrou-se desafiador, inteligente, recusando-se a expressar arrependimento.
Jornalistas internacionais, do New York Times e da BBC, observaram fascinados enquanto Göring duelava verbalmente com os promotores. "Não me arrependo de nada. Simplesmente perdi a guerra", teria declarado Göring, segundo registros preservados nos arquivos de Nuremberg. Quando confrontado com evidências dos campos de concentração e execuções em massa, insistia que apenas cumpria ordens, mas os documentos não mentiam. Carta após carta, decreto após decreto, todos com sua assinatura. A ordem de 31 de julho de 1940, autorizando a solução final, os memorandos confiscando propriedades judaicas, as diretivas da Luftwaffe para bombardear civis. 1 grau de outubro de 1946. Após meses de testemunhos devastadores, o tribunal anunciou o veredicto. Hermann Göring foi considerado culpado em todas as 4 acusações: conspiração para cometer crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença: morte por enforcamento. O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase: "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo, ok? Também não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. O último truque: a morte que enganou a justiça. 15 de outubro de 1946. Véspera da execução. Hermann Göring havia perdido sua última batalha não nos céus da Europa, nem nas trincheiras políticas do Reich, mas diante do tribunal da história. Seu apelo para morrer como soldado, por fuzilamento, fora negado pelos aliados. O pedido foi rejeitado com firmeza. O marechal do Reich, outrora o segundo homem mais poderoso da Alemanha, seria enforcado como um criminoso comum. A dignidade militar que ele reivindicava não lhe seria concedida. Durante 11 longos meses, Göring vivera sob vigilância constante na prisão de Nuremberg. Guardas se revezavam em turnos de 4 horas. As luzes de sua cela permaneciam acesas noite e dia. Buscas minuciosas eram feitas com regularidade e todos os pertences dos prisioneiros eram inspecionados com extremo rigor. O protocolo de segurança era inflexível e não sem motivo. Naquela mesma ala, aguardavam o mesmo destino figuras centrais do regime nazista, homens cujos nomes haviam se tornado sinônimos de terror: Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Frank, Streicher. Todos esperavam o amanhecer que lhes traria a morte. Mas Göring, astuto até o fim, guardava um segredo. Por volta das 22h45, o silêncio da prisão foi interrompido por algo incomum. O guarda noturno, ao passar diante da cela número 5, notou que o prisioneiro não se movia. Aproximou-se, chamou-o sem resposta. Ao abrir a porta, viu Göring deitado na cama, de uniforme prisional, com o semblante sereno. Estava morto. Ao lado do corpo, uma pequena nota manuscrita, e entre os dentes, fragmentos de vidro, restos de uma cápsula de cianeto. O documento encontrado, hoje preservado nos arquivos nacionais dos Estados Unidos, continha uma última provocação, escrita com a mesma altivez que sempre o acompanhara. Para os vencedores, preferi tomar meu próprio veneno a ser executado pelos meus inimigos. A notícia explodiu como uma bomba. O escândalo percorreu o mundo em questão de horas, como um prisioneiro vigiado dia e noite, submetido a inspeções rigorosas e confinado sob o olhar atento dos aliados, teria conseguido esconder e conservar uma cápsula de cianeto por quase um ano. As teorias multiplicaram-se rapidamente. Alguns investigadores sugeriram que Göring conseguira manter o veneno consigo desde sua captura, possivelmente oculto em um tubo de pomada ou costurado dentro das roupas. Há quem defenda que ele o escondeu em uma cavidade dental, preparada especialmente para esse fim. Outras hipóteses apontam para a cumplicidade de um dos guardas americanos. Décadas depois, em 2005, o ex-soldado Herbert Lee Stivers afirmou ao jornal público ter sido o responsável por entregar a cápsula ao prisioneiro, disfarçada dentro de um dicionário autografado. "Fui eu que dei o cianeto a Göring", declarou. No entanto, a investigação oficial nunca confirmou seu testemunho. O relatório final das autoridades militares americanas concluiu de forma ambígua. A fonte do veneno permanece não determinada conclusivamente. O mistério, como a própria vida de Göring, encerrou-se envolto em contradições, orgulho e sombras. 16 de outubro de 1946, 1h da manhã. Enquanto médicos examinavam o corpo do antigo marechal, na mesma prisão, os preparativos para as execuções seguiam com precisão militar. 1 a 1,
Os 11 condenados restantes foram levados ao cadafalso. Joachim von Ribbentrop, o diplomata do Reich, Wilhelm Keitel, o chefe do alto comando, Ernst Kaltenbrunner, herdeiro da máquina de repressão de Himmler, Alfred Rosenberg, o ideólogo do nazismo, Hans Frank, o carrasco da Polônia, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl e Arthur Seyss-Inquart. O último deles foi enforcado às 2h45. Göring escapara da forca, mas não do julgamento da história. Seu corpo foi fotografado como prova da morte e, em seguida, cremado. As cinzas foram lançadas em um afluente do rio Isar, na Baviera, um gesto deliberado para impedir que qualquer túmulo se transformasse em local de peregrinação para futuros admiradores do nazismo. Assim terminou a trajetória do homem que voara entre glória e ruína, entre a adulação e o desprezo, selando seu destino com o mesmo veneno que simbolizava o fim de um império de destruição. O legado do segundo homem do Reich, Hermann Göring, morreu como viveu, desafiante, arrogante, recusando-se a aceitar responsabilidade moral por suas ações. Até seu último ato, o suicídio foi uma tentativa de controlar sua narrativa, de negar aos vencedores a imagem dele balançando na forca. Mas o que o caso de Göring revela sobre a natureza do mal, ele não era um fanático ideológico como Himmler, não era um burocrata metódico como Eichmann. Göring era um oportunista supremo, um homem que trocou suas condecorações de guerra por poder ilimitado, que transformou sua posição em um império pessoal de riquezas roubadas e privilégios obscenos. Os documentos de Nuremberg mostram um homem que assinou ordens de morte de milhões sem vacilar, que organizou o saque sistemático de nações inteiras, que construiu um aparato de terror que destruiu vidas por todo um continente e que, confrontado com as evidências de suas ações, simplesmente encolheu os ombros. O julgamento de Nuremberg, onde Göring foi o principal acusado, estabeleceu precedentes legais fundamentais que persistem até hoje. A jurisprudência internacional sobre crimes contra a humanidade, sobre a responsabilidade de comandantes militares e sobre a inadmissibilidade da defesa de ordens superiores nasceu, em parte, da necessidade de julgar homens como Hermann Göring. Ele representava tudo o que havia de gangsterismo no regime nazista, escreveu um correspondente britânico após o julgamento. Um ladrão em uniforme de marechal, um assassino com condecorações militares. Reflexão final: o perigo da ambição sem ética. A história de Hermann Göring é mais que a biografia de um criminoso de guerra. É um estudo sobre como o poder corrompe, sobre como a ambição sem freios morais pode levar um herói de guerra a se tornar um dos arquitetos do maior genocídio da história. Göring tinha inteligência, tinha carisma, tinha coragem militar comprovada em combate, mas escolheu colocar esses talentos a serviço de um regime que transformou o ódio em política de Estado, que industrializou o assassinato e tentou exterminar povos inteiros. E até seus últimos momentos, recusou-se a olhar para o espelho e ver o monstro que se tornara. Seu suicídio não foi um ato de remorso, foi um último gesto de controle, uma recusa final em se submeter à justiça das nações que havia tentado destruir. Os registros de Nuremberg, as fotografias, os documentos assinados por sua mão, tudo permanece como testemunho. Hermann Göring pode ter escapado da forca, mas não escapou do veredicto da história. Seu nome permanece eternamente vinculado aos crimes mais hediondos do século XX. Se esta história te fez refletir sobre como sistemas totalitários podem transformar pessoas comuns em perpetradores de atrocidades, compartilhe este vídeo. Nunca devemos esquecer o que acontece quando o poder absoluto se alia à falta absoluta de consciência moral.